Olá, boa noite a todos vocês que estão chegando agora, nesse momento, para mais uma transmissão ao vivo, nesse grande mês, que é o mês de maio, denominado nacionalmente como mês de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de criança e contra todo o abuso e exploração sexual de criança. Eu quero agora já pedir a todos vocês que estão chegando para começar a curtir, comentar, compartilhar, convidar amigos a fazer parte dessa grande sala de informações, essa sala que vai trazer hoje consciência, maturidade e ferramentas indispensáveis ao combate à exploração e abuso sexual de criança, enfrentamento. E eu quero aqui, nesse momento, enquanto presidente da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia, fazer um resumo muito sucinto de toda a atividade dessa frente parlamentar. Temos aqui algumas pessoas para mandar um grande abraço. Quero mandar um abraço para todo o Brasil, o presidente da República, os ministros, a casa que tem apoiado o Senado e a Câmara. Mandar um abraço também para o meu amigo William Douglas, que é um grande homem aqui no nosso país, na área da justiça, na área do direito. Quero também aqui mandar um abraço para o Estado do Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense, São João de Meriti e, especialmente, todos os bairros de São João de Meriti e, especialmente, a Venda Velha. E convidar a vocês a estar conosco nesse grande momento, passar aqui um resumo do trabalho da nossa frente parlamentar. Mandar um abraço também para o Projeto Vencedor, no Estado do Rio de Janeiro, Projeto Vencedor Capital, Norte do Rio, Baixada, São João, todo o Estado do Rio de Janeiro. Mandar um abraço também para o coletivo Mães na Luta, na região de Silva Jardim, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, as regiões do Rio de Janeiro, Araruama, Costa Verde, todos vocês que estão antenados. A nossa frente parlamentar mista, ela tem feito um trabalho muito importante, principalmente na pedido de reabertura de processos que estão esquecidos, e aí a gente entende que tem uma intervenção positiva para que faça a reabertura e tome uma outra linha, outra nuance. A frente também estabeleceu o projeto de lei 2828, que é o projeto Maio Laranja, que diz respeito ao mês de maio inteiro por lei, o que ainda não é lei, que seja oficialmente um mês de combate, enfrentamento ao abuso e exploração sexual de criança, projeto de lei 28/2019, prestando também assessoria nos municípios, ajudando os municípios a criar o Conselho de Enfrentamento, a Comissão Legislativa Municipal de Enfrentamento e o Sistema Municipal Único de Enfrentamento. Também a frente está lançando ineditamente no Brasil, alô, todo o Brasil, muito em breve nós entraremos numa discussão sobre o Sistema Único de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança, Sistema Único de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Criança, através de simpósio, congresso, audiências públicas, seminário e tudo mais. E também vamos criar aí, por força de lei, o Plano Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Criança. Ou seja, cada município vai ter que fazer o seu plano municipal, por força de lei. Muito em breve, essa PL já vai estar sendo encaminhada lá na Casa Legislativa para que comece os trâmites e a gente crie essa coisa chamada Plano Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Criança. E nessa noite eu tenho aqui a honra, eu tenho aqui a alegria, a satisfação de receber um grande homem dessa nação, que é o nosso Dr. Cazé, promotor de justiça em Minas Gerais e coordenador nacional do movimento Todos contra a Pedofilia. Então, gente, a mesa hoje vai ser farta.
A mesa hoje vai ser farta, porque o doutor Cazé é uma referência, apesar dele ser do estado de Minas Gerais, mas ele é uma referência nacional e é o coordenador nacional do movimento Todos contra ao abuso e exploração sexual de criança, todos contra a pedofilia. E eu quero, nesse momento, já passar a palavra a esse querido, a esse amado, que é o doutor Cazé, que tem feito um trabalho nacional. Eu quero aqui, doutor Cazé, que as pessoas entendam aquele trabalho que o senhor fez conosco lá em Brasília, no Nereu Ramos, no Freitas Nobre. Eu já entro aqui agradecendo muito o senhor, mas agora a palavra está com o senhor. Comece aí a fazer a sua apresentação e aquilo que o senhor quer também falar com aqueles que estão em conexão conosco nesse momento. Com a palavra, doutor Cazé. Professor Josiel, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, é uma honra enorme estar aqui falando com o senhor, que hoje nacionalmente preside a frente parlamentar contra os crimes de abuso, exploração sexual, contra os crimes de pedofilia. E que bom que nós temos pessoas como o senhor e como tantos outros, felizmente, interessados nesse assunto que vem ocupando minha vida há tantos anos, não é? Eu sou promotor de justiça em Minas Gerais já há quase 30 anos. Eu comecei cedo, comecei com 22, né? E nos últimos 12 tenho trabalhado muito em relação à prevenção do que nós chamamos de crimes de pedofilia. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós queremos falar todos contra os delitos sexuais cometidos contra a criança e o adolescente. Ou seja, abuso sexual, exploração sexual. Aqueles delitos que estão tipificados no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, desde o estupro de vulnerável, né, que é o estupro de crianças menores de 14 anos e adolescentes entre 12 e 14, ou pessoas que não possam se defender, tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais, prostituição infanto-juvenil, pornografia infantil, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, os crimes de pornografia infantil. Todos esses delitos, no seu conjunto, nós chamamos de crimes de pedofilia. E eu acho que o principal objetivo do movimento Todos contra a Pedofilia nos últimos 12 anos tem sido, em primeiro lugar, apresentar informações e sensibilização para que as pessoas trabalhem no sentido de evitar o acontecimento desses crimes. Muito melhor do que a gente ter que punir um criminoso pedófilo, um abusador, um explorador de crianças e adolescentes, é que o crime não aconteça. E caso ele aconteça, que a gente possa socorrer a vítima, né, respeitá-la e dar a ela o atendimento que ela precisa, e também, ao lado disso, punir o criminoso, né? Essa é uma parte que conheço bem, eu sou promotor de justiça, eu quero o bandido na cadeia. Eu comecei esse trabalho e, contando isso, professor, eu já falo um pouco dele, e o senhor me interrompa a qualquer momento. 30 anos. O ano que vem completo 30 anos no Ministério Público. O senhor sabe que eu fui o promotor mais novo que teve aqui no nosso estado até então. Consegui passar muito cedo. Né? Eu acabei de me formar em Direito, eu comecei a faculdade de Letras e fiz o concurso do Ministério Público, consegui ser aprovado, e felizmente, e para mim é minha vida, nunca fiz outra coisa na vida. O trabalho é esse. E muito feliz com esse trabalho. Acho que eu não podia fazer outra coisa. Sou muito feliz em ser promotor de justiça, não queria outra coisa mesmo. Com todas as dificuldades, com tudo aquilo que a gente passa, mas vale a pena defender sempre o que é justo, né? Isso vale muito a pena a gente viver disso. Mas esse trabalho específico começou, e quando eu falo dele, eu já apresento aí qual o objetivo dele. Começou na CPI da pedofilia, o senhor se lembra, do Senado Federal, presidida pelo senador Magno Malta. O senador Magno Malta me deu a honra de dar o convite para participar da CPI da pedofilia,
os senadores que a compuseram, eles formaram um grupo de apoio técnico e convidaram alguns juízes, promotores, e eu pude participar. E foi uma CPI longa, talvez a mais longa da história do Brasil, mas que trouxe resultados efetivos, alguns projetos de lei, coisas boas como o senhor está fazendo, e eu gostei muito de tudo que o senhor falou antes, aí, explicando da CPI, né? Dentre elas, o projeto da lei da pornografia infantil, que tive a grande honra de participar da redação dele, e hoje a gente tem aí, né, essa lei que modificou o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas dentro da CPI, ela trabalhou principalmente em 3 caminhos. O caminho, claro, de propor leis, projetos de lei, né? Foram 14 projetos de lei, dentre eles essa lei da pornografia infantil, a lei Joana Maranhão e outras. O caminho das audiências públicas, nós viajamos em vários estados aí para conhecer de perto crimes de abuso e de exploração sexual, né? Fomos assim, para Amazonas, para o Rio Grande do Sul, São Paulo, aqui em Minas, em várias cidades e tal, para conhecer de perto essa realidade, que embora eu na época já fosse promotor há muitos anos, confesso que eu não sabia, não tinha ideia da quantidade de crimes que nós temos contra criança e adolescente no Brasil, que são vítimas preferenciais e que muitas vezes sofrem caladas. A dimensão, né? A quantidade, a profundidade, a gravidade desses delitos. E também a outra vertente da CPI da pedofilia foi o movimento Todos contra a Pedofilia. Essa frase, Todos contra a Pedofilia, é do MAG, e a gente começou lá como uma forma de sensibilização. E hoje, 12 anos depois do fim da CPI, o movimento continua com o objetivo de levar conhecimento para as pessoas e sensibilizá-las para evitar esses crimes. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, ou juntos contra a pedofilia, ou seja o que for, nós queremos dizer todos contra o abuso sexual, a exploração sexual, a pornografia infantil, o tráfico de crianças e adolescentes, a prostituição infanto-juvenil, etc, etc, etc. Ou seja, todos os crimes sexuais cometidos contra a criança. E é um recado, professor, que em si ele já traz também um ato de proteção. Porque muitas vezes me perguntam, eu já tive em todos os estados do nosso país, falando a respeito disso. E tive a honra de uma vez estar presente com o senhor lá na Câmara. Mas muitas vezes me perguntam o seguinte: como a gente consegue identificar um criminoso dessa natureza? E eu respondo com sinceridade que eu não sei. Não sei, porque ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser novo, pode ser velho, pode ser de qualquer religião ou não ter religião, pode ser uma pessoa que estudou ou que não estudou, pode ser homem. A maioria dos registros que nós temos, mais de 80% é de homens, mas nós sabemos que tem muitas mulheres, sim, que muitas vezes nem são registradas, porque a cifra negra é enorme, né? Mas o que todos eles têm em comum, e isso eu posso afirmar, é que todos são covardes. Todos são extremamente covardes e inescrupulosos, né? Eles não se importam com a vítima. Por isso mesmo, eles gostam de estar com uma criança, porque naquela relação se sentem mais fortes, mais poderosos, mais donos da situação toda. Por isso que quando a gente fala todos contra a pedofilia... Oi? Desculpa interromper o senhor, desculpa interromper o senhor, que o senhor tocou num ponto tremendo. Isso tem a ver com sensação de potência sobre alguém, é isso? É uma sensação de poder, né? Ele está junto com a criança, ele se sente um maioral naquela situação. Porque ele é um covarde, professor. Porque ele é um fraco. Agora, a gente quer, dentro do movimento Todos contra a Pedofilia e de todas as campanhas que existem por aí, até inconscientemente, o que a gente quer é dar um recado para essas pessoas, para esses criminosos, dizer para eles o seguinte: nós vamos cuidar das crianças, nós vamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Nós vamos cuidar das crianças. Nós sabemos que isso existe, nós sabemos que isso é sério, que existe o abuso, que existe a exploração, que existe o engodo, que existe a malícia. Nós sabemos, nós estamos espertos, nós estamos atentos e nós não vamos tolerar que isso aconteça. Então, não mexa aqui, porque aqui tem gente olhando.
Aqui tem gente atenta. Esse é o principal recado do movimento Todos contra a Pedofilia. Não cometa o crime, porque nós estamos de olho. E se você cometer esse crime, nós vamos, sim, denunciar, vamos puni-lo nos termos da lei, vamos ajudar a vítima. Essa é uma intenção desde o início. Dá esse recado mesmo. Em síntese, dar o alerta que ele está sendo vigiado, monitorado, está sendo visto. Exatamente. Por isso que todas as campanhas são tão importantes, né? E falando do estado do Rio de Janeiro, aproveitar para mandar um grande abraço para a Érica, lá de Búzios, né? Para a Érica Rodrigues, para uma grande lutadora em favor das crianças, doutora Paula Mari, que o senhor conhece, né? Nossa amiga. Né? Esteve aqui conosco essa semana. Eu sei, eu conversei com ela hoje, ela me contou, né? Aproveitar um abraço para Luciana Esteves, para o Israel, para tanta gente aí do Rio de Janeiro, para todo mundo lá de Macaé, para Cíntia Carla. Eu sou cidadão macaense, honorário, com muito orgulho mesmo, sabe? E também para o pessoal lá de Rio das Ostras, de Conceição do Macabu, né? Eu estou até aqui com Macabu contra a pedofilia. Olha que legal a caneca lá da cidade de Macabu. Negócio... E eu vou fazer uma coleção, sabe? Essa aqui é de Macaé, ó. Muito lindo, doutor Casal. A minha muito querida bonito. Macaé. Aí, pessoal, olha aí, pessoal. É uma ideia. Macaé contra a pedofilia. Olha aí, ó. Foi uma das mais bonitas manifestações que eu já vi. Divulgado e distribuído. Muito boa essa ideia aí, tá, doutor Casé? Eu quero também... Não é minha, é do pessoal de Macaé, é do pessoal de Macabu e de tantos outros lugares que fizeram também. Aliás, vamos lembrar do sorteio, né, pessoal? Vamos sortear, sim. Aproveitando que o senhor mandou um abraço, eu quero mandar um grande abraço para a cidade de Minas Gerais, mandar um abraço para a minha amiga deputada estadual, delegada Sheila, que também faz um trabalho muito grande aí na cidade, mandar um grande abraço para ela. Atenção, Minas Gerais, delegada Sheila, deputada estadual, parabéns pelo grande trabalho, e mandar um grande abraço também para o meu amigo, deputado federal, Charles, aí de Minas Gerais, deputado federal do PSL, que também é um guerreiro, é um camarada que tem se entregue a essa causa, tem vestido essa camisa. Muito bem lembrado, viu, professor? Então receba aí, e a meu Sheila. amigo deputado federal, Charles, e a delegada Sheila. Deus abençoe delegada vocês. Sheila, eu a conheço... Aí, junto com o doutor Casé. Delegada Sheila, eu a conheço há anos, a conheci na cidade de Santos Dumont, quando a gente está fazendo palestra lá, fizemos eu e ela, depois fizemos em outro lugar, ela ainda era vereadora, então, né? Hoje ela é presidente da Frente Parlamentar contra a Pedofilia de Minas Gerais. E eu tenho a honra de participar com ela, eu sou o presidente de honra, mas eu, na verdade, estou lá para auxiliar no que tudo que for necessário. E quero mandar um grande abraço mesmo para a delegada Sheila e para todo mundo que faz Sheila parte. E o Charles assim, muito trabalhador. Paulo Amaro, e também a nossa ministra, que esteve aqui essa semana, mandar um abração para ela e toda a equipe dela, que trabalhou muito nessa comissão. A ministra Damares, que eu também tive a honra de conhecer. A nossa madrinha, né? A nossa madrinha. Ministra Damares é uma pessoa assim do meu coração, a gente já conheceu. Eu a conheci aqui em Divinópolis, aqui pertinho da minha casa, onde a gente fez uma palestra juntos, né? Depois em outros lugares. Na época ela não era ministra nem nada, quer dizer, nem nada, ela não era ministra, ela sempre foi muita coisa, né? E muito bacana, um grande abraço para a ministra Damares. E aproveitando aí do Rio, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, mas tem duas pessoas que eu não posso deixar de falar. A Leda Nagli, que sempre foi há anos apoiando o movimento Todos contra a Pedofilia, e a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que escreveu o prefácio do meu livro. O senhor leu, o senhor tem? Né? Que também sempre deu um apoio. Eu vou mostrar aqui para o pessoal. Mostra aí, doutor Casé. Eu vou mostrar aqui. Livro com o título óbvio, né? Todos contra a pedofilia. Mas esse livro, ele para mim, além de serviu como quase eu contei isso para o senhor, um desabafo em certas partes, porque são 12 anos
vendo esse tipo de coisa e é muito tocante. Eu acho que ninguém, como o senhor tem conhecimento desses casos, como eu tenho, muita gente que está nos ouvindo tem, ninguém que conheça esse tipo de problema tem direito nem tem cara para ficar parado sem fazer nada. Porque os crimes de abuso, exploração sexual, os crimes de pedofilia, eles atingem o que a gente tem de mais importante depois de Deus, de uma forma muito profunda, muito grave, muito covarde. Uma criança que sofre abuso na infância, ela sofre consequências para a vida inteira. Ela fica com sequelas gravíssimas, né? Muitas vezes também é importante a gente dizer que a criança não fala sobre isso. Ela não fala por muitos motivos. Ela não fala porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, porque ela às vezes sofre abuso de uma pessoa próxima pela qual ela tem sentimentos e sentimentos contraditórios, que ela ao mesmo tempo está sendo agredida. Ela fala, mas é um parente, é o meu padrasto, é o meu pai, é minha mãe, é minha avó. É uma pessoa muito próxima. Ela não fala às vezes porque ela é um bebê e não sabe falar. Porque isso acontece com bebê de colo. Infelizmente, a gente tem registros disso, que é uma coisa horrível de se ver. Um bebê sendo estuprado. É a última escala, né? É horrível. É a última escala. Coisa... o senhor conhece o padre Fábio de Mello, que é um amigo muito querido, que é nativo aqui de Formiga, cidade próxima aqui, e eu tenho a honra de conhecê-lo há alguns anos, e o padre Fábio é uma pessoa que sempre deu um apoio muito importante no movimento Todos contra a Pedofilia, desde o primeiro momento. E eu me lembro que uma vez ele estava na minha casa e eu conversando a respeito disso com ele, e eu falei, pornografia infantil, padre Fábio, é uma coisa horrível. Quem não viu não deve ver, porque não faz bem. Por isso mesmo que é crime o simples fato da gente tê-la. Eu a tenho por força do trabalho, por autorização legal, porque são provas que a gente tem e precisa de usá-las. Mas não é coisa boa. E ele queria conhecer isso. E eu, por insistência, mostrei a ele. E foi uma das poucas vezes que eu vi o padre Fábio ficar realmente estarrecido. Então é uma coisa que a gente não precisa realmente conhecer, ver de perto. É um crime grave, porque são registros de violências muito graves. E as crianças que estão ali, que sofrem abuso sexual, que às vezes são usadas para produzir pornografia infantil, elas não falam. Não falam. Às vezes elas não falam, sabe por quê, professor? Porque elas não compreendem que o que aconteceu com elas foi um abuso. Elas acham que aquilo é normal. Eu tive uma audiência anos atrás com uma criança de 7 anos de idade, cujo pai, o pai, a submetia a sexo oral quase que diariamente. E ela contou isso para mim e para a juíza e para a psicóloga de uma forma muito natural. Tão natural que é espantoso aquilo, que era agressivo. E nós ficamos realmente estupefatos de vê-la falando daquela forma. E ela disse o seguinte, o que tem? Todo pai não faz isso com a filha? Porque para ela aquilo era normal. Tanto que a gente sabe de casos de pessoas que vieram a reconhecer o que aconteceu com elas já na idade adulta e tiveram então coragem de falar. Pessoas famosas, nós temos aí o Marcelo Adnet, nesses dias ele teve coragem de falar. A Xuxa levou... Né? A Xuxa deu depoimento sobre isso com 50 anos de idade, sendo que ela sofreu abuso com 11. Isso quer dizer que nós precisamos estar atentos não só para protegê-la, dando esse recado para os criminosos, mas também para reconhecer estes abusos e tirar crianças de situações de vitimização. Se a criança não fala, nós temos que ser a voz dela. Nós temos que reconhecer. Sim. Por vezes, se a gente vai ver uma criança com um comportamento sexualizado precoce, ou seja, tendo ali gestos, palavras, comportamentos que não são adequados para a idade dela, de natureza sexual. Precisamos investigar por que ela está tendo esse comportamento, porque isso não é normal. Ela está imitando, ela está vendo isso em algum lugar, ela pode estar sofrendo abuso sexual. Ela pode apresentar sinais de trauma
né, sinais, voltar a ter comportamentos infantis também, incompatíveis com a idade. Ela pode, algumas desenham, sabe, fazem desenhos que demonstram o abuso sexual. No meu livro a gente tem umas páginas lá com alguns exemplos, né? Algumas fazem brincadeiras de natureza sexual. Tudo isso é importante que nós estejamos atentos e investiguemos, É um porque não sinal é de uma coisa alerta. absoluta. É um É um sinal de sinal. alerta. É um sinal de alerta, né? E eu fico pensando, eu tô falando para o senhor, eu vou falar para o senhor uma pergunta que eu ouvi mais de uma vez nesses dias. Uma pergunta muito difícil, sabe? Eu às vezes brinco com os meus amigos, você vai participar da minha live, pode fazer pergunta, mas não faz pergunta difícil, não. Mas só que me fizeram, uma amiga fez uma pergunta dificílima. Eu pensei e vou responder. Ela disse o seguinte: nós estamos numa época de isolamento social, né? A criança pode estar, nesse momento, uma criança que sofre abuso sexual intrafamiliar, pode estar trancafiada com seu abusador, sem a possibilidade de recorrer a uma professora, porque ela não está tendo aula, a alguém da sua igreja, que ela também não está podendo frequentar, alguém da creche reconhecer esses sinais e querer ajudá-la. Ela está sem essa possibilidade, ela está trancada. Quem vai ser a voz dela nesse momento de isolamento social? Como que? Porque nós sabemos, não existem estatísticas que eu tenha conhecimento até então do período de isolamento social. Mas eu sei que a violência doméstica aumentou, isso é claro. Nos países pelos quais essa quarentena já aconteceu, a gente já viu isso. No Brasil, a gente tem notado isso também. Então, como que a gente faz nesse maio laranja para socorrer as crianças que estão dentro de casa isoladas? Quem vai olhar por elas se, eventualmente, a própria família é a agressora? E eu fiquei pensando, como sair dessa, né? Que pergunta difícil, como é que a gente faz? E a única coisa que eu consegui pensar, professor, e dou aí minha resposta. É uma pergunta Senhor, difícil. É uma pergunta difícil. eu pensei dentro da lógica o seguinte: temos que lançar mão de todos os meios que nós tivermos para tentar penetrar nessas casas e buscar lá dentro pessoas a serem sensibilizadas, pessoas de bem, pessoas que olhem pelas crianças que estão perto delas. A gente tem que entrar nessas casas pela televisão, pelo rádio, pelas lives, pelo Facebook, pelo Instagram. Daí, nós fizemos esse ano a caminhada virtual. Já contei para o senhor que a gente faz sempre no dia 18 de maio uma caminhada de verdade, né? Reúne todo mundo e saímos andando pela cidade. Já aqui em Divinópolis já são 12 anos, já participei em muitas outras, em Belo Horizonte tem, já participei lá no Paraná, já participei no Rio, né? Dessas caminhadas. E esse ano não é possível fazer essa caminhada. Eu falei, vamos fazer então uma tipo de caminhada virtual, no sentido figurado, claro. Como? Se manifestando insistentemente. Vamos lá e colocar foto nas redes sociais, e músicas, e cartazes, e veste a camisa, faça bonito e coloque lá, Maio Laranja, todos contra a pedofilia, juntos contra a pedofilia. Seja o que for, fale com as pessoas, dê o seu recado. Hoje eu coloquei até um recado, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, especialmente com o senhor. Mas é importante a gente tentar lançar a mão de todos os meios de comunicação para sensibilizar as pessoas, dizendo uma voz, coisa né? simples, né? Exatamente, uma coisa simples, né, professor? Preste atenção nas crianças, dê voz a elas, porque às vezes elas não sabem se expressar. É para isso que a gente está aí, como pai, como educador, como amigo de verdade. Está aí para ajudar, né? É esse o pedido, o tema dessa caminhada virtual, sabe? Tentar dar voz a quem não tem. Eu queria, pela experiência que o senhor tem de 30 anos, e essa experiência que o senhor acabou de contar agora aqui, profunda, né?
essa criança ter aquela questão da visão de que aquilo que se fazia com ela era natural, e agora o senhor entrou na questão do retiro doméstico, estão chamando de confinamento, aprisionamento, estão chamando de retiro doméstico. As famílias se retiraram em casa para rever os seus conceitos e também saber como enfrenta essa questão do Covid. Mas o papel, porque tem muitas pessoas que não entendem, doutor Cazé, o que faz uma promotoria. Eu queria que o senhor aqui desse uma síntese, enquanto promotor, enquanto coordenador nacional do movimento Todos contra a Pedofilia, qual é o papel da promotoria nesse cenário de pandemia de pedofilia? Eu gosto muito de falar de promotor de justiça porque é minha vida, né? Eu costumo falar, eu fiz isso na vida, né? Mas o senhor fala como coordenador nacional e eu sou, sim, um coordenador nacional do movimento Todos contra a Pedofilia, porque eu vou em todo lugar, eu gosto de viajar, né? E me chamam para ir, fiz uma live essa semana, o pessoal lá do Rio Grande do Norte, de Florânia, do sertão do Seridó. Eu fui lá uma vez, eu quis muito ir. Lá no extremo. Fui lá no Acre, eu fui lá em Manaus algumas vezes, e também em Bagé, que é lá no outro extremo. Muito legal. Eu gosto disso e vou mesmo. Sim. É tão engraçado nessa questão. Eu adoro prestar atenção nos sotaques, né? O sotaque do bagéense tem uma influência do castelhano, que está ali colado, né? Nossa, bem. Mas eu acho que todos nós que participamos, que tiramos uma foto lá e vestimos uma camisa, somos coordenadores do movimento Todos contra a Pedofilia. O senhor né? O senhor a Paula, a doutora Ana Beatriz, a Érica, claro, a Luciana Esteves, lá aí do Rio também. Bem, mas promotor de justiça. A Andréia, Davitelli, todo mundo. Isso, todo mundo o Wesley, que trabalha aí com o senhor, um grande cara. Quero mandar um grande abraço aqui para o Wesley, nesse momento que está nos assistindo. Alô, Wesley. Tamo junto. Olha o doutor Cazé aí, ó. O Wesley gravou um vídeo bacana, a gente rodou, ele está conhecido. Falar com ele, o Wesley está conhecido em Minas agora pelo vídeo que ele gravou. Mas foi muito legal. Mas promotor de justiça, eu acho que o próprio nome da profissão é muito bonita, né? Promover justiça. Então, a gente entra num processo, muita gente pensa que promotor entra num processo só para acusar. Na verdade, promotor, quando entra num processo acusando um bandido, ele está defendendo o resto da sociedade toda. Então, ele é muito mais defensor do que qualquer outro. Porque o defensor, na verdade, defende um. A gente tem que defender a sociedade todinha. Inclusive o próprio bandido, porque o promotor não está aí só para condenar. Ele tem que reconhecer o que é justo. Se, eventualmente, a justiça estiver na defesa, ele pode defender, como eu já fiz. E a ótica da promotoria é o exercício da justiça. A gente está aí para a garantia da democracia, da aplicação da lei e, acima disso, da justiça. E não confundamos justiça com lei. Justiça é uma coisa muito mais importante do que lei. Sim. A lei é só um dos instrumentos que nós temos para atingir a justiça, que é um ideal superior, né? Então, eu acho que a gente deve sempre usar a lei como instrumento que ela é para atingir a justiça. E, claro, respeitando estritamente a lei, porque ela foi feita de uma forma democrática e nós defendemos a democracia. Então, esse é o cerne da profissão, que me agrada, que me emociona, que é o que eu faço há quase 30 anos e muito feliz com isso. Né? É o que eu gosto. Pois é, eu gosto, eu sou feliz com isso. Eu vejo. E a gente faz isso, acho que eu tenho o mesmo entusiasmo que eu tinha quando eu tinha 20 e poucos anos e entrei nessa profissão. Temos promotores de várias áreas. Né? Tem promotor da área do meio ambiente, por exemplo, que defende os interesses sociais dentro do meio ambiente. Né? Os crimes ambientais. No casos tristes que nós tivemos aqui das barragens que romperam. Né? Mariana, Brumadinho.
Exatamente. Brumadinho, muito perto aqui. Eu tenho muitos amigos lá em Brumadinho, já fiz muitas palestras lá em Brumadinho, Mariana também. Mas Brumadinho está aqui do lado, né? Então são os promotores de justiça estão lá trabalhando, estiveram na época, continuam trabalhando em defesa das pessoas ali. O promotor de justiça também tem promotor da área de defesa do patrimônio público para aquelas pessoas que fazem administrações corruptas. O promotor de justiça está aí para trabalhar nesses processos. E tem um promotor de justiça mais conhecido, que é o da área criminal, que vai defender os interesses sociais nos processos criminais. Portanto, acusar o criminoso e defender a sociedade. Tem um promotor de justiça civil, que vai trabalhar nos processos aí, de adoção, guarda. Eu trabalho com isso. Minha especialidade é criminal. Já trabalhei muitos anos na área criminal, nas varas criminais. Atualmente eu trabalho na vara da infância e juventude. Eu costumo brincar com o pessoal, falar o seguinte: nós temos aqui 15 promotores. E eu sou promotor que defende criança e adolescente. É a minha área. Falo, gente, prioridade absoluta da Constituição é a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Outra coisa, qualquer pessoa, você pergunta qual a pessoa mais importante da sua vida, seu filho? Então, minha promotoria tem que ter prioridade, porque eles são os meus clientes, todas as crianças. Mas isso é claro que é uma brincadeira, mas com fundo de verdade, porque a prioridade tem que ser criança mesmo. Traz consciência, né? Então, o promotor, de uma forma geral, tem o objetivo de defender os interesses sociais, cada um na sua área, né? Na área do crime, na área do patrimônio público, do meio ambiente, do consumidor, e etc, etc. No dia a dia, isso é feito de várias formas. Eu, por exemplo, entro com vários processos para pleitear e aplicar medidas protetivas, que são medidas para favorecer crianças e adolescentes para isso ou aquilo outro. Precisam de um tratamento, por exemplo, que não estão conseguindo, ou os pais não estão propiciando, né? Trabalhando nos processos de adoção. E também, né, nos processos aí, de vítimas de violência sexual, por exemplo. Hoje, professor, tivemos aqui dois casos muito interessantes relativos a crimes de pedofilia. Hoje, um pai que há anos abusava da sua própria filha, a partir dos 6 anos de idade ele começou a abusar. E agora, finalmente, ele foi desmascarado, porque ela, já mocinha, conseguiu falar, conseguiu mostrar isso. Aquilo foi comprovado e ele foi preso hoje. Né? Hoje? Hoje ele foi preso aqui em Divinópolis. Né? Foi até notícia e tal. Um abraço para o delegado Leonardo Pio, cujo trabalho permitiu a prisão dele. Não só ele, mas o doutor Marcelo, o doutor Wesley, os delegados aqui da comarca. Né? Também tivemos um outro caso que eu acho que merece uma observação, porque, olha só, deixa eu contar aqui rápido, o senhor me interrompa à vontade, tá? Não. Hoje eu estava publicando lá no... atento a tudo que o senhor está falando. Hoje eu publiquei lá no Instagram uma frase assim: não existe senha para pai e mãe. O que eu quero dizer com isso? Expliquei lá embaixo. E hoje, coincidentemente, tivemos uma prova disso. Um rapaz, um criminoso, criou um perfil falso e, a partir desse perfil, passou a abordar crianças, oferecendo joguinhos, oferecendo filmes pornográficos para meninos de 9, 10 anos de idade, sabe? Em troca de fotos das partes íntimas dessas crianças. Na folha dele você vê que ele só aborda crianças. E ele se mostra como uma criança. Mas ele não é uma criança. E um desses meninos que foi abordado, isso tudo foi descoberto, porque um desses meninos que foi abordado, o pai competente, pai vigilante, olhou o celular e viu aquela proposta indecente, viu o que estava acontecendo e trouxe essa informação para ser apurada. Né? Ótimo, parabéns a ele, um bom exemplo. Por quê? Porque do outro lado, o que nós também temos? Outro caso, para exemplificar.
um sujeito, um safado, um criminoso, mandou mensagens para dezenas de meninas, mocinhas novas. A mensagem tinha uma foto dele, que é um rapaz de 20 e tantos anos, bonito, tal, e uma mensagem pedindo nude, pedindo foto da menina nua, falando: você é linda, você é maravilhosa, você é isso, aquilo, outro, manda nude. Mandou isso para 30, 40 meninas. Duas responderam, duas crianças, uma de 12 e uma de 11. A de 12 mandou uma foto sem a camisa. A de 11 mandou fotos do corpo inteiro, várias fotos e tal. E ele imediatamente expôs isso na internet, submeteu as meninas a um vexame enorme, divulgou pornografia infantil, foi descoberto, foi preso, foi processado, foi julgado. Mas essas meninas ficaram muito prejudicadas. E conversando com a mãe de uma delas, eu perguntei: a senhora deu um instrumento poderoso, um celular, para a sua filha de 11 anos. Junto com esse instrumento, a senhora deu o quê em termos de educação? A senhora vigiou o uso desse instrumento? Ela: eu nem ponho a mão, porque a menina não deixa eu pôr a mão, porque ela não me dá a senha, porque ela diz que é privacidade. Esses meninos de hoje sabem como é que é, né, doutor? Eu falei: não sei, não. Não sei, não aceito, e acho que isso está muito errado. E acho que a senhora foi uma péssima mãe. A senhora tinha a obrigação de vigiar, ter a senha e olhar tudo direitinho, como todo pai, toda mãe tem essa obrigação. Legal, está na lei. É o poder familiar, que antigamente a gente chamava de pátrio poder. Os pais, né, são responsáveis pelos filhos menores de 18 anos. Portanto, eles têm o poder de fiscalizar e devem exercê-lo. Devem fiscalizar. Ah, mas e a privacidade? A privacidade, não existe isso, privacidade para pai e mãe, não. Para pai e mãe de menino com menos de 18 anos, e eu já estou na idade que eu posso chamar 18 anos de menino. Né? Então, o seguinte: menor de 18 anos está ainda a responsabilidade dos pais. Vocês têm que vigiar, tem que pegar o celular lá, ó, e ó, olhar direitinho o que tem lá dentro, com quem falou, o que falou, como é que falou. O senhor, de privacidade, não. O senhor também consegue entender que tem que ter um horário que, por exemplo, 22 horas, ninguém vai para o celular, vai com o celular para o quarto, me dá esse celular aqui, vou desligar o Wi-Fi. Nada de ir para o quarto e ficar preso lá com o celular lá dentro, não é isso? Tem que ter um limite, e cada pai vai saber como lidar com o seu filho. Dependendo da responsabilidade que ele demonstrar, ele pode ter mais liberdade ou mais privacidade. Mas isso é uma coisa que eu acho que tem que ser conquistada mediante comprovação de responsabilidade. Agora, uma criança, eu falo assim: vamos proibir a criança de usar a internet. Não adianta, é bobagem, porque a internet faz parte da nossa vida. E ela vai usar, às vezes, para fazer a tarefa. Meu filho, de 3 anos, não fez 4 ainda, o mês que vem que ele faz, né? Ele não está podendo ir na aula, está no maternal. Ele recebe as tarefinhas pelo e-mail, pelo blog do colégio. 3 anos. Eu mostro para ele, chego aqui, sento com ele aqui mesmo onde eu estou agora. Daqui a pouco ele vem para cá. Sentar aqui e vamos ver o que tem hoje para fazer. Ele tem que aprender. Agora, eu estou aqui junto. E tem que ser sempre alguém vigiando. E ele vai ter horário, como todos têm que ter. E eu vou ter acesso total, a mãe dele vai ter acesso total, como tem que ter uma criança. Então, a gente tem que educar para usar a internet, porque a internet faz parte da vida. Ela que está permitindo a nossa conversa agora. É mais para bem do que para mal. Mas é um instrumento. E instrumento pode ser mal usado. Então, a gente tem que educar e vigiar. Acredito, né? Muito bom isso aí, porque o senhor entra, nesse momento, numa coisa muito importante, que é a pauta da prevenção. O que é que nós, enquanto sociedades, e aí o senhor falou da questão do papel da promotoria, mas nós, enquanto sociedades, seres responsáveis, haja vista aí esse vislumbre do Estatuto da Criança, do Adolescente, o artigo 227 da Constituição e outros parâmetros legais da lei aí que nos respalda a exercer esse tipo de linha de vigilância. O que é que nós, a nível de prevenção, que a gente tem os efeitos de abuso e exploração sexual de criança, e nós temos as causas. Eu acho que a gente combate muito os efeitos.
E ignoramos, a sociedade ignora muito as causas. E essas causas estão diretamente ligadas ao processo preventivo. O senhor, enquanto portador dessa Perfeito. baita experiência que o senhor tem, o que é que nós podemos ou poderemos usar enquanto mecanismo através da sociedade para prevenir e com os olhos sempre nas causas? O que pode ser feito nesse momento e seguir uma cartilha, né? Eu tenho certeza que vai ter um efeito muito grande. O senhor, professor, que carrega consigo essa honra desse título maravilhoso de professor. Meu pai é professor, minha mãe é professora, e eu já dei umas aulinhas, mas não me julgo merecedor desse título maravilhoso. É a profissão mais importante que existe e menos valorizada em face da Mas o importância que senhor é ela um tem. professor, pô. Eu estou aqui como Eu, aluno. de forma alguma, mas eu acho que são duas coisas no básico. Assim, a raiz dessa árvore de prevenção vem. O tronco é formado principalmente por dois lados. O primeiro deles é educação. Educação no sentido mais amplo. Ou seja, ensinar as pessoas. Porque muito do que acontece é por falta de conhecimento, por inexperiência, por ignorância, no sentido não pejorativo. Né? Então, é educação. E o outro é atenção, é vigilância, é cuidado. Né? Ou seja, eu acho que passa da hora, e falo isso há muitos anos, da gente ter obrigatoriamente nas escolas aulas de bom uso da internet. As pessoas têm que aprender na Ah, escola desde o começo o que é a internet, como que ela funciona, como que você pode usá-la, porque tem gente que usa sem saber direito o que é aquilo e que você coloca uma coisa na internet, ela nunca mais sai. Antigamente a gente dizia, eu ouvi isso do meu pai e da minha mãe, que estão muito bem, graças a Deus, mas eu ouvia deles quando era pequeno o seguinte: papel aceita tudo. Hoje a internet aceita muito mais, porque o papel era só escrito. A internet hoje mostra fake news, mostra filmes falsos, fotos e tal. A pessoa se faz passar, não está vendo esse caso que eu contei? O sujeito se fazendo passar por um menino de 12 anos e o povo acreditando, porque ele coloca uma foto lá. Né? Quantos homens aí já foram enganados com fotos de moça bonita? E chegou lá. quantas pessoas... Então, a gente... São coisas simples assim, mas acho que está passando da hora da gente ter essa matéria nos colégios. Eu entendi o Saber usar a seguinte. internet. Eu entendi que o senhor disse o seguinte: lá no ensino fundamental, alguma coisa chamada noções básicas de uso da internet. Ajudaria Sim, muita alguma coisa. coisa parecida com isso. Né? Dentro disso, a prevenção, o cara ia aprender a se prevenir, a não ser vítima de um estelionato na internet, que é muito comum, né? De um assédio, de uma É, chantagem. nós estamos falando sobre essa noção básica, porque tudo começa no A, E, I, O, U, depois vem o alfabeto completo. Então, seria uma noção básica que Exatamente. no ensino médio daria prosseguimento. Porque com essa noção básica, Isso. nós já teremos aí uma coisa muito importante para prevenir o que se chama psicodependência. Na linguagem popular, vício. Hoje a gente tem muitas crianças viciadas. Né? Isso aí. É isso aí. Tem a adolescente, se você fala assim, vou te dar um castigo, você vai ficar um dia sem o celular. Eita, Nossa Senhora. acabou com aquela vida. Acabou. A pessoa Acabou com aquela já viu uma moça, porque 17 anos minha avó já tinha um filho, né? Mas ainda é menor de idade. Estava lá na sala da promotoria e eu falei: nós vamos fazer a apreensão desse celular para ser periciado para um determinado motivo lá. Essa menina deu chilique e pirraça no chão, igual criança pequena. Isso é vício. É Né? vício. É vício mesmo. Então, eu acho que uma coisa muito útil seria essa questão de o bom uso da internet. Agora, especificamente para a prevenção dos crimes de abuso e exploração sexual, são
sim, essas campanhas, ou melhor, movimentos constantes. Prefiro até falar movimento, porque campanha tem um caráter temporário, sabe? Campanha parece que tem prazo de validade. E movimento, a gente espera que esteja sempre presente para auxiliar as pessoas, né? Sim. Veio uma pergunta aqui agora, doutor Cazé, assim, Eu já nós vi estamos passar falando um desse monte aqui, momento. pessoal, mas eu não estou conseguindo ler direito. Eu estou Não, com um aqui, probleminha de eu estou visão esses dias. selecionando porque está chegando 1 milhão aqui. Nessa área ainda de prevenção, né, identificação das causas e mecanismo de prevenção, vem uma pergunta aqui o seguinte: mas como prevenir quando o abusador está dentro de casa? Pois é, sempre as perguntas difíceis chegando para mim, mas a gente não pode fugir delas, não. Tem que Não, tentar não vamos e fugir, fazer o não. melhor possível. Olha, Vamos fazer o o melhor possível. abusador dentro de casa é prevenido da mesma forma, com educação e atenção. Sabe por quê? Porque mesmo se ele estiver dentro de casa, e isso eu já comprovei. Você Sim, chega em casa com a camisa dessa assim, ó, ele vai pensar 2 vezes antes de botar a mão na criança. Porque é ele um vai saber que choque. está ali, ele vai É saber um que está choque. ali, ó. Ele vai ver que ali tem uma pessoa que, se descobrir, ele está ferrado. Porque, Entendi. infelizmente, professor, nós temos Entendi. mães e pais e parentes que são muitas vezes omissos e são, portanto, criminosos também. Né? Eu já tive a tristeza, a grande consternação de constatar mães que preferem o abusador do que o filho. Mães que protegem um estuprador diante da filha. Isso que culpam uma menina de 11, 12 anos dizendo o seguinte: ela ficou tentando o meu namorado, que seria o padrasto dela. Menina de 11, 12 anos. A gente vê isso. Essas pessoas que agem Inversão de dessa valores, forma né? são Inversão de valores. criminosas também. São também estupradores. Ou seja, além de cometer o crime, carrega esse peso de também ser um estuprador, né? É. Então, nós estamos aqui nesse momento, um momento muito especial, Projeto Vencedor. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo jurista Gerson Paulo, capital. Valeu, Gerson. Está mandando um abraço aí para a gente aqui, eu estou sendo recíproco também. E nós estamos nessa noite tendo uma aula magna, uma aula extraordinária com o nosso promotor de justiça de Minas Gerais. Sim, voltando aqui, que houve um probleminha técnico, quero agradecer aqui toda a nossa equipe técnica que está dando um apoio muito grande. Voltando, nós estamos aqui com o doutor Cazé, que é promotor de justiça em Minas Gerais. Doutor Cazé, um homem com 30 anos de experiência na área do enfrentamento, na área do combate ao abuso e exploração sexual de crianças, e que está dando aqui passo a passo de como as famílias, o indivíduo e as pessoas podem estar enfrentando. E o doutor Cazé, Voltamos, professor. opa, ele voltou aqui. E o doutor Cazé, com essa vasta Tinha experiência de sumido 30 aqui. anos na área de promotoria, viajando todo o nosso país, sentindo na pele, na carne, está passando aqui um passo a passo muito importante, como a sociedade pode se empoderar no combate, no enfrentamento, abuso e exploração sexual de criança, pedofilia, e todos os crimes e todas as modalidades. Como ele estava falando aqui agora sobre a questão de que o pedófilo também é um estuprador. Então, dá sequência, do Cazé, dá o seu recado, que nós estamos aqui atentamente ouvindo cada palavra dita pelo senhor, que é uma referência para todos nós aqui. Professor, se eu não me engano, eu estava falando de uma coisa que infelizmente não é incomum, que é aquela família que é conivente com o abuso sexual. Né?
Não, o abuso e às vezes a exploração também. Eu tive a ocasião de ver ao vivo e participar como simples observador de operações da polícia contra a prostituição infantil nas praias do Nordeste. A gente vê lá aquela turma de crianças de 7, 8, 9 anos de idade, oferecendo sexo para estrangeiros, turistas na praia. No Né? E elas Nordeste não acontece fazem isso, isso. doutor Cazé. Espera aí, Exatamente, doutor Cazé. exatamente. Volta aqui, volta, doutor Cazé, porque isso é muito grave, isso é grave demais, isso é princípio de uma criação de uma cultura de aceitação, né? Repete, por Professor, gentileza, isso que o senhor viu, o isso senhor acontece testemunhou no lá. Brasil inteiro. Isso acontece no Brasil inteiro. Se a gente for procurar em postos de gasolina aí, ó, cheios de caminhões, às vezes dentro do estacionamento vasto de caminhão, nós vamos ver lá adolescentes, crianças e mulheres, e homens e meninos se prostituindo, mas às vezes meninos muito pequenos, meninas muito pequenas, se prostituindo ali entre os caminhões. Nós vamos ver isso nas praias do Nordeste, nós vamos ver isso no entorno da Basílica Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte. Nós vamos ver isso na Praça 7, em Belo Horizonte. Nós vamos ver isso nos portos lá de Belém, do Pará. Né? E tem uma outra pandemia, atrás, não é? naquela turminha de crianças se prostituindo ali, ó, no canto, num lugar mais afastado, tem ali um homem, tem ali uma mulher sentado calmamente observando, esperando o momento de pegar seu lucro, porque ela ou ele é o cafetão ou a cafetina daquelas crianças. É E o essa prostituição aliciador. infantil, para o senhor ter uma ideia, existem bordéis e serviços em que a pessoa pede por menores, por crianças, às É vezes. como se fosse um cardápio, é isso? Isso aí, existe um caso que foi investigado pela CPI da pedofilia, que eu fiz essa comparação, usei essa palavra, porque realmente o sujeito ele tirava fotos das crianças e depois as oferecia para as pessoas e levava a criança para a pessoa estuprar. Né? Ou seja, ele praticava a exploração sexual daquelas crianças e o outro praticava o abuso sexual. O estupro daquelas crianças. Então, infelizmente, isso acontece. E às vezes nós temos famílias coniventes, nós temos mães que aceitam que a filha seja estuprada pelo marido. Você sabe o que eu ouvi? Nós tivemos, durante a CPI da pedofilia, na ilha de Marajó, e passamos alguns dias lá com o bispo Dom Ascona Hermoso, que é o bispo da prelazia da ilha de Marajó, né? E ele estava denunciando o esquema de prostituição infantil em Marajó. Ilha de E Marajó. ele, sim, a ilha de Marajó, lá no Pará. E ele, denunciando esse esquema, sofreu ameaças de morte por causa disso, porque envolvia dinheiro, né, lucro. E lá em Marajó faziam realmente bordéis em que havia crianças se prostituindo. E isso era propagandeado. Né? Em alguns lugares se fazem leilão de virgindade. Leilão de virgindade é colocar uma criança, uma menina, em cima de um palco e lá embaixo um monte de estupradores, de bandidos, de safados, dando lances para ver quem ia ser o primeiro a estuprar aquela criança. E o pior é que isso corrompe as Onde estão crianças de os uma tal pais maneira dessas que elas crianças, se doutor Cândido? sentem. Pois é, às vezes os pais estão Onde participando dos estão os lucros. pais dessas Às vezes os crianças? pais estão participando dos lucros. Eu acho que deve Esse que é o aumentar a problema. pena para os pais. Dá licença, doutor Cazé. O que o senhor está falando aqui, eu E, só e, chego numa conclusão. Vai ter que professor, aumentar isso a está pena para o previsto pai. na lei. Isso está previsto na lei. Os pais que praticam esse tipo de crime têm uma pena aumentada, ou seja, tem um agravante em relação a, vamos supor, né, uma mãe que deixa sua filha ser estuprada. O estuprador tem uma pena X. A mãe tem uma pena X mais um aumento, porque ela tinha justamente a obrigação de defender a vítima, que foi Proteger. causadora da ruína dela. Então, existe Proteger. essa agravante. O que eu estou dizendo para o senhor existe essa agravante. Mas, infelizmente, existem esses fatos. Por isso que a gente precisa saber da existência dessas coisas, sabe? Porque mesmo quando eu soube disso, mesmo já promotor há anos,
Isso me surpreendeu. Você sabe aquela história do boto que tem no norte do país? História que o boto, nas noites de lua cheia, ele sai do rio e ele engravida moças bonitas, solteiras, né? Lá, na verdade, essa lenda surgiu para encobrir o abuso sexual intrafamiliar. Quando aparecia lá uma menina grávida, muitas vezes do próprio irmão, do pai, do tio, a acusação foi o boto. Mas, na verdade, era uma forma de abafar o senhor está dizendo que por trás de uma lenda, por trás de um conto popular, existe um cobertor para poder esconder todo o resultado nefasto das ações de abuso e exploração sexual de crianças. É isso. Exatamente. Ainda criaram uma lenda por trás disso. Eu escrevi sobre isso lá no livro. Se eu procurar lá, deve estar no capítulo 2 ou 3, não lembro. Se eu dar uma procuradinha, lá tem... Quando eu conto sobre a viagem para o Marajó, falo lá dessa lenda, o senhor vai ver. Lá, inclusive, eu ouvi uma frase indecente, né, de um morador, porque o dia que eu tive de folga, eu fiz uma coisa que eu gosto muito de fazer, ficar andando à toa no meio do pessoal nativo lá para conversar fiado e ver como é que as pessoas são, né, fora daquele ambiente formal que normalmente a gente participa. Então, conversando lá com as pessoas, né, muita gente boa, muita gente legal, mas ouvi uma coisa que é uma frase indecente. A pessoa disse o seguinte sobre o incesto, sobre abuso sexual intrafamiliar. Quem plantou a bananeira colhe o primeiro cacho. Quem plantou a bananeira colhe o primeiro cacho, para justificar muitas vezes o pai que estuprava a filha. Então, assim, infelizmente a gente vê coisas incríveis por aí nesse campo do abuso, da exploração sexual, sabe? Tem gente que acha super normal, né? Eu quero aqui, dentro desse que o senhor falou, enquanto o senhor vai falando, a minha cabeça vai trabalhando aqui de uma forma, né, vai concatenando as ideias. Eu estou observando, dentro da linha de prevenção e causa, que essa questão de abuso e exploração sexual, e aí pedofilia e suas modalidades, ela está numa linha muito mais profunda dentro do nosso Brasil. Na linha estrutural, na linha cultural, e já tem algumas linhas querendo institucionalizar ou legalizar a questão do abuso e exploração sexual, porque o senhor está falando de lenda, o senhor está falando de cultura regional, né? Quem plantou a bananeira é o primeiro a colher o cacho, isso é cultura local. O boto apareceu grávida, não, foi o boto. Isso é cultura local, né? E isso está na estrutura já do país e agora estão querendo partir para a legalização. Então, eu quero chamar aqui o senhor, que é um homem experiente, que tem uma visão nacional. Será que também a gente trabalhar, como que o senhor enxerga a questão do fortalecimento, porque eu vejo muito capenga, os conselhos tutelares. Como que nós podemos potencializar os conselhos tutelares que estão lá na base, está no ente federativo, está lá no município? Como que nós podemos trabalhar esse fortalecimento dos conselhos tutelares para evitar essa questão estrutural, cultural e institucional? O Conselho Tutelar é um instrumento importantíssimo, subutilizado no nosso país. O Estatuto da Criança e Adolescente está fazendo 30 anos agora, no dia 13 de julho, que eu me lembro muito bem, aniversário do meu filho, por acaso. Mas vai completar 30 anos. Infelizmente, 30 anos. Mas muitos lugares ainda sequer tem um conselho tutelar que é obrigatório. Outros lugares deveriam ter mais conselhos tutelares, não tem. Em muitos lugares, o conselho tutelar é tratado como se fosse um ato de caridade, quando é uma instituição obrigatória por lei e essencial porque trata da prioridade absoluta constitucional. Mas muitas vezes essa prioridade absoluta é vista
por diversos governantes em diversos níveis, como se fosse um ato de caridade, como se cuidar de criança e adolescente fosse simplesmente uma coisa assim, vamos fazer uma gracinha aqui e ajudar esses menininhos. Não é isso. É prioridade absoluta. É base da nossa nação. É questão de inteligência, é investimento no futuro. Os grandes países são aqueles que investem na sua infância, nas suas crianças, na sua juventude. O senhor conhece, por exemplo, a beleza do Japão baseada na sua cultura de ensinamento desde a mais tenra idade, né? Por isso que eu estava falando, e quem sou eu para falar isso diante do senhor, da valorização do professor. O conselheiro tutelar, ainda, ele precisa ser valorizado, sim, e precisa principalmente ser capacitado, porque essa capacitação tem que, eu acredito, deve ser mais estimulada ou tornada obrigatória de uma forma mais rígida, porque atualmente ainda é, para muitos administradores, um favor. Sim. E é uma instituição que tem que ser valorizada e tem que se valorizar também através da própria melhoria dos seus trabalhos. Nós temos conselheiros tutelares aí que são pessoas sensacionais, que dão a vida pelo trabalho. E muitas vezes subutilizados ou utilizados com desvio de função. Muitas pessoas ainda os veem como comissários de menores, sem nenhum demérito aos comissários, mas a função é outra. Sim. Conselheiro tutelar é uma coisa, comissário é outra. A atribuição é diferente. Então, isso tudo, professor, no meu modesto entendimento, vem de não se levar a sério, me desculpe usar esse termo, falta seriedade, prioridade absoluta para a criança e adolescente. Sim, porque, gente, está na Constituição, prioridade absoluta, o senhor citou o artigo 227, a única vez que a Constituição usa o termo prioridade absoluta. Vivo repetindo isso, como se todo mundo não soubesse, né? Mas isso não é levado a sério por muita gente. Sim. O senhor vê, com todo respeito, eu sou promotor eleitoral, né? Eu sempre trabalhei em eleições. E eu sei da boa estrutura com a qual conta a justiça eleitoral. E ótimo, isso é bom, isso é excelente. Mas a justiça da infância e juventude não conta com uma estrutura tão boa, em lugar algum. Não. A prioridade é a justiça eleitoral, então deveria ser infância e juventude, né? Isso é só um pequeno exemplo dentro daquilo que está mais perto do meu dia a dia. A gente vê que tem lugares que o conselho tutelar sequer é remunerado. Eu já conheci, já fui trabalhar, assim, há 10 anos atrás, em um município que, com o estatuto já tendo 20 anos, ele não tinha conselho tutelar. Falei, gente, precisamos criar, porque é um órgão obrigatório. Criar o conselho tutelar não é uma opção, é uma ordem legal. É uma ordem. Previsto, né? Previsto. Pois é. Previsão legal, com previsão legal. Sim, aí a pessoa vai lá e faz o conselho tutelar, inaugura como se estivesse fazendo uma festinha, um parque de diversões, uma brincadeira. Então a gente tem que olhar com mais seriedade essa questão, sabe? E outra, está aqui uma observação que, infelizmente, os conselhos tutelares se tornou uma instituição muito politizada e pessoas sem um mínimo de capacitação os assumem sem saber responder à sociedade à altura dos seus anseios. Então, meu amigo, existe tá aí... isso também, viu? Isso existe também. A pessoa que... eu vou botar ali meu amigo, né? Eu vou fazer uma campanha para a eleição do conselho, e aí coloca lá o amigo de não sei de quem, o cara não sabe de nada, não está informado de nada, não tem conhecimento de lei, não sabe qual a finalidade do conselho. Conselheiro tutelar tem que ter começa a fazer um montão de... É isso que o senhor falou, né? Vamos soltar aqui uma bola de gás, fazer um bolo, porque fulano foi eleito conselheiro, mas esse conselheiro não sabe de nada. E aí vamos fazer festinha, vamos fazer inauguração, então tá aqui, blá, 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 mas trabalhar mesmo, conhecer o seu serviço, muitas vezes não. Né? Então tá aí, gente, o alerta. Olha aí, pessoal, vocês... Doutor, eu vou abrir um parênteses aqui para dar um grito aqui, que eu sou meio maluco, de vez em quando eu dou uns gritos.
Então, olha aí, pessoal, olha o nosso promotor de justiça, né, referência nacional, doutor Cazé, ele está dizendo o seguinte: conselho tutelar não é brincadeira. Conselho tutelar não é para gente que é amigo de alguém. Conselho tutelar é para gente que é capaz. Então, eu volto a dizer para vocês, quando tiver eleição, existir eleição para conselheiros tutelares, olha lá em quem vocês estão votando, tá? Porque já existe caso, doutor Casé, até de compra de votos para eleger conselheiros tutelares, tá bom? E eu estou dando um alerta aqui à sociedade, depois quem paga é a sociedade brasileira, porque vai ter um conselheiro incompetente, incapaz, desculpa aqui, meu amigo, um inebriado, só usando esse termo, um inebriado, um insensato, né? Ou uma insensata lá no conselho tutelar. E aí as nossas crianças, que deveriam ter a política de proteção já vislumbrado pela Carta Magna, que é a Constituição, que era para ter a égide de proteção do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, está totalmente desguarnecida, porque quem está lá foi eleito através de uma compra de voto para não proteger ninguém e defender direito de quem não precisa de direito. Então, prestem atenção nessa questão dos conselhos tutelar, que o nosso digníssimo e magnânimo aqui, doutor Cazé, promotor de justiça do nosso Brasil, no estado de Minas Gerais e do Brasil inteiro, referência também mundial, e aqui eu quero já dizer isso, que está falando aqui, essa é a atenção da sociedade. Pode falar, doutor Cazé. Professor, desculpe mas aí, eu desculpe quero... aí, não, eu me intrometi na sua fala. Eu gosto mais de ouvir o senhor, e o senhor é que precisa nos ensinar mesmo, mas eu quero fazer uma ressalva aqui, uma coisa muito importante também. Com a pouca valorização que tem se dado ao conselheiro tutelar, o que nós vemos na grande maioria aí é que temos muitos conselheiros que fazem aquilo por puro coração, por pura vocação. Costuma dizer o seguinte: quem se aventura a trabalhar nessa área é porque tem vocação, é porque quer. Porque normalmente os benefícios, salário não compensam o que a pessoa passa. Muitas vezes as pessoas do povo também não entendem muito bem qual que é a função do conselheiro tutelar. Até o confundem com polícia, o confundem com comissário, né? Isso é importante também, uma campanha de valorização e de explicação do que é o conselheiro tutelar. Eu já cansei de ver as pessoas que querem que o conselheiro tutelar resolva para elas problemas que são estruturais, que são profundos. Por exemplo, meu filho não se comporta, não faz muita bagunça, não quer ir à aula, eu levei no conselho tutelar, eles não fizeram nada. Seu filho não se comporta, não tem educação, não vai à aula, porque você não deu educação para ele a vida inteira. Agora você quer que o conselho tutelar resolva isso em 5 minutos. Então tem que começar resolvendo isso, você dando um exemplo, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, para dar um bom exemplo e poder cobrar do seu filho. Porque se você der um bom exemplo e uma educação melhor que você conseguir, e não estou falando de coisa de erudita, não. Educação de ética, de por favor, obrigado, com licença, sim, bom senhor, dia, não boa senhor. Noite, boa tarde. Exatamente. Né? De respeito aos mais velhos, coisas básicas. Se você der um bom exemplo e essa educação, com certeza você não vai ter problema com seu filho, não. Geralmente, quando tem, é porque aí quer que o conselheiro chegue lá e faça uma mágica. Não é assim, né? Aí não vai acontecer, mas não vai acontecer. Não vai, não. Não vai acontecer mesmo. Eu, aqui em síntese, doutor Cazé, eu só queria pedir ao senhor, nesse momento, que o senhor tem algumas novidades aí para a gente, que é a novidade que o senhor apresentou aqui no momento que nós antecedemos a preparação para entrar no ar, e que o senhor apresentou coisas boas aí, muito boas, como novidade e como visibilidade dessa plataforma do combate ao abuso e exploração sexual de criança, pedofilia. E doutor Cazé é promotor de justiça em Minas Gerais e está fazendo um trabalho brilhante em todo o território nacional, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de serviço, um verdadeiro sacro ofício,
sacrifício, um ofício sagrado, um serviço que ele vem prestando à nossa nação enquanto promotor, 30 anos de promotoria no nosso Brasil, promotor de justiça. Doutor Cazé, o senhor apresentou aí umas ferramentas importantes que foram aí as novas. Eu queria que o senhor falasse nesse momento sobre isso aí, apresentando. Olha aí, pessoal, olha, atenção aí. Vamos pegar a caneta e o papel. Olha a novidade aí, olha a cor da camisa, olha a descrição da camisa. Vejam aí que o doutor Cazé está fazendo esse trabalho. Essa camisa a gente vem usando há anos. Agora fizemos uma alaranjada em homenagem ao mês Maio Laranja e colocando aqui algumas palavras que eu acho que devem nortear a nossa relação com toda criança. Olha aí amor em primeiro lugar. A parte de trás saúde, da camisa. Educação e respeito. Está aí, ó, na parte de trás da camisa. Vamos mandar, professor, para o senhor sortear aí algumas dessas camisas. E um boné também para o senhor. Olha aí, são gente. meios são meios da gente olha aí, gente. Olha aí essa ferramenta de trabalho, e daqui a pouco também a gente está criando aqui, doutor Cazé, a máscara de combate ao Covid vai servir para combate e enfrentamento à pedofilia, uma máscara personalizada. Nós estamos aqui produzindo, muito em breve eu vou apresentar aqui. Teve uma pessoa que fez uma dessas máscaras, usou uma camisa dessas e fez uma... Isso, nós estamos prontos. Eu acho que essa semana ainda vai estar pronto. Atenção, meu amigo Ramon Valim, meu amigo pastor Ramon Valim, o nosso querido promotor de justiça, o doutor Cazé, já está cobrando a máscara personalizada do Todos Contra e do enfrentamento à pedofilia, para que a gente possa fazer um grande vídeo com a camisa e também junto com essa máscara, e tomara que o boné chega para a gente também fazer essa grande gravação. Pede a Tatiana, o Wesley. Eu vou mudar de lugar aqui, professor, porque o meu iPad está perdendo descarregando. aqui. Eu vou ligar aqui na tomada. Tá, nós estamos entrando na conclusividade. Aí o senhor vai conhecendo aqui o meu escritório aqui em casa. Como diz o outro, gabinete avançado de promotoria de justiça, doutor Cazé. Então, doutor Cazé, a gente quer, nesse momento, deixar o senhor muito à vontade para, nesse momento, mandar um recado para toda a população brasileira. Atenção, Brasil, região Sudeste, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, São João do Meriti, todos os seus bairros, o nosso querido promotor de justiça de Minas Gerais, doutor Cazé Fortes. O nome justifica, né? Vai dar um recado aqui agora para todos aqueles que estão nos ouvindo e entendendo que não dá mais para se omitir, para se homiziar, para se esconder e para prevaricar. Voltou. E não dá para se esconder, não dá para se homiziar, não dá para prevaricar, não dá para se omitir. Nós, nesse momento, queremos aqui agradecer muito ao nosso amigo promotor de justiça, doutor Cazé, que veio do trabalho e entrou diretamente nessa live para dar todas essas informações, criar consciência, mentalidade, numa linguagem muito didática, um pouco lúdica em algum momento, mas também muito didática. E o aparelho dele deve ter descarregado e ele acabou saindo do ar. Mas eu quero agradecer aqui, doutor Cazé, ao senhor, reforçar mais uma vez, mandar um grande abraço para o meu amigo, deputado federal de Minas Gerais, Charles Evangelista. Muito obrigado, grande guerreiro, por tudo que você representa, por tudo que você defende, por tudo que você é. A sua esposa também, delegada Sheila, deputada estadual em Minas Gerais, receba o nosso abraço. Projeto Vencedor, um abraço a todos vocês, unidos no propósito. Essa é a nossa plataforma de trabalho,
enquanto presidente nacional da Frente Parlamentar Mista contra a pedofilia, enfrentando o abuso e exploração sexual de crianças. O nosso papel é esse. E muito em breve nós voltaremos em outra edição, trazendo mais informações e trazendo também a sociedade ao engajamento, ao envolvimento nessa que nós julgamos uma pauta indispensável no enfrentamento a essa pandemia chamada pedofilia. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Doutor Cazé? Estou conseguindo voltar aqui, professor. Ô, doutor Cazé, dá o seu recado. Tive um probleminha aí. Aqui. Não, nós entendemos e estamos aguardando o senhor aqui. Dá o seu recado. Muitas pessoas estão ouvindo aqui o senhor nesse momento. Manda uma mensagem para a população do Brasil, do Sudeste, da Baixada Fluminense e de São João do Meriti. Com a palavra, doutor Cazé, manda o teu recado agora, a palavra final. Professor José, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto. Sempre bom conversar com o senhor e com todo mundo que está nos ouvindo. Vai aí meu abraço. Eu quero... as camisas, por favor, pede ao Wesley, a Tatiana, para entrar em contato, que eu mando as camisas antes, para entregar para as pessoas, o boné do senhor também. E quero convidar todos para a gente continuar se manifestando, especialmente nesse mês de maio, no Maio Laranja, para a gente fazer parte dessa caminhada virtual. Para isso, basta se manifestar nas redes sociais. Quero convidar a todos a se manifestarem também no nosso Facebook, o Todos contra a Pedofilia Brasil, né? E no meu Instagram, ou no Todos contra a Pedofilia também. Acho que se colocar Cazé Fortes, vai achar o Instagram, vai achar o Facebook. Coloque Cazé lá sua Fortes. foto. Cazé Fortes, com S. Cazé, né? Fortes. E coloquem lá sua manifestação, até sua denúncia, sua música, sua foto, seu cartaz, sua Disco 100. Sim, todas essas manifestações são importantes. Todas essas manifestações, elas gravar vídeo, juntas, né? Gravar vídeo e dizer, eu também isso, estou... Escreve num papel, eu sou contra a pedofilia, eu sou contra o abuso sexual de crianças. Eu quero proteção para as minhas crianças. Escreva isso. Essa demonstração é fundamental, professor. É fundamental para sensibilizar todos, para que a gente faça aquilo que é mais básico, cuidar dos nossos filhos. Dos nossos filhos, quando eu falo isso, estou falando dos filhos da nossa nação brasileira, que são aqueles que vão levar adiante a nossa família, o nosso nome, a gente mesmo. Então, muito obrigado, um abraço a todos, ficam convidados aí para se manifestarem nas nossas redes sociais. Temos uma página no YouTube também, vão participar lá, temos muitos vídeos a respeito desse assunto, palestras gravadas, fiquem à vontade, tá bom? Tudo Cazé Fortes, Todos contra a Pedofilia. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu quero agradecer mais uma vez esse primoroso momento que o senhor, saindo do trabalho, se colocou à disposição para estar aqui esclarecendo, empoderando e conscientizando a sociedade brasileira nesse grande combate, nesse grande enfrentamento. Fecho aqui fazendo uma citação do Mestre dos Mestres. Mateus 18, versículo 3, está escrito: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, se ele disse que é para deixar vir a ele os pequeninos, é a ele que a gente tem que dirigir as crianças e não aos malfeitores. Deus abençoe, muito obrigado pela honra, estamos juntos, conte comigo. Saiba que o senhor em Brasília, no anexo 4, no 9º andar, gabinete 929, é uma extensão do seu trabalho. Eu estando lá, as portas estão abertas, eu não estando, está aberta do mesmo jeito que a chave está em suas mãos. Fique sempre à vontade, muito obrigado por tudo e vamos em frente, que nós vamos vencer e superar todos esses malefícios. Obrigado, um abraço. Obrigado, professor. De todo o estado de Minas Gerais. Obrigado. Grande abraço e sempre que precisar é só me chamar. Obrigado. Muito obrigado mesmo pela honra. Obrigado.